Como se disse, a definição arranca o fenómeno definido ao seu contexto, deixa a este os acidentes por conhecer e define apenas o que assim isolou. Eis que se justifica que o pensamento ocidental tenha sempre privilegiado o dentro sobre o fora, a interioridade sobre a exterioridade, o ser sobre o seu contexto, até à viragem iniciada por ser e tempo. Ora, o duplo laço é a caracterização do ente que se move como ligado por duas leis, uma que rege o motor e lhe dá um movimento vindo de dentro, e a outra que rege o aparelho, dita as regras do fora que o deu e onde ele circulará. Dentro e fora são articulados indissociavelmente, sem se conciliarem. No entanto, em eco à reclamação de Derrida na sua De la Grammatologie. Mas ao caducar, Aristóteles não se rende, porque permite restituir contra o determinismo laboratorial a indeterminação de todos os entes terrestres, sublunares, do menos complexo ao mais complexo, desde a inércia dos graves, passando pela autonomia de plantas e invertebrados, até ao enigma dos vertebrados, sobretudo os bem mais complexos humanos em suas sociedades, autonomia a que reservamos o nome de liberdade. Quanto à matéria e forma de Aristóteles, podia-se dizer de forma geral que as artes inscrevem diferenças em matérias de empréstimo, como dizia Alain da pintura, e os ofícios e engenharias inscrevem formas em matérias-primas. A aprendizagem consiste em inscrever os usos como grafos sinápticos nos neurónios dos cérebros aprendizes, tornando-os hábeis espontaneamente. Quanto aos livros, na sua geração parece ser o citoplasma do óvulo da fêmea a matéria em que os genes combinados da fêmea e do macho são inscritos. Enfim, os usos técnicos e leis serão o que inscreve uma sociedade como tal, como habitação sobre a Terra. É possível que os cientistas, tão mobilizados por trabalhos de investigação ultra especializados, em equipas e por vezes com equipamentos muito pesados, não tenham interesse por estas questões, tanto mais que fazem intervir um filósofo da chamada Antiguidade, de que se julgam desembaraçados pela chamada Modernidade. É possível que não as entendessem sequer, ainda que tivessem vagar. Mas aos filósofos que se interessam por ciências, o recurso ao estagirita poderia ser o aliciante para o que faz o prémio desta disciplina do saber, o alargamento da compreensão das coisas. A dificuldade de leitura dos meus textos de filosofia com ciências consiste, por um lado, no facto de que os leitores não conhecem as diversas ciências que aí intervêm, quanto muito uma ou duas, e que, quando conhecem uma ou outra, é segundo o epistema greco-europeu, em que se privilegia o interior, a substância, a ousia, sobre o exterior, o ambiente, os acidentes. O problema da biologia e das ciências europeias em geral é ela estar presa à determinação que caracteriza o laboratório, mas que vem já da definição e do privilégio que lhe é inerente entre o definido e o contexto onde ele é arrancado, da essência de substância sobre os acidentes, do dentro sobre o fora. Ora, no laboratório só se fazem análises bioquímicas entre moléculas, que é onde a determinação decide correlações regulares entre essas moléculas, caso por caso, fragmentariamente. Para ajuntar esses fragmentos em teorias, ter-se-á que considerar, sem laboratório todavia, a maneira como os vários órgãos agem na anatomia do organismo, tendo em conta os dois sistemas de autorreprodução, o da nutrição e o da mobilidade, que o sistema cerebral coordena. Ora, o determinismo aqui claudica, como a análise cronológica mostra, recorrendo ao ciclo bioquímico do carbono, para demonstrar a lógica da lei da selva. Mas desde as grandes descobertas da biologia molecular
nos anos 50 e 60, que se viu os genes encarregados de uma função determinista sobre aspectos variados do organismo, os mais cómicos sendo o gene da inteligência e o da homossexualidade. O duplo laço desconstrói este privilégio do dentro sobre o fora, substância sobre o contexto, vindo da definição, esta oposição entre o organismo e o ambiente, entre o ente vivo e a cena que o dá e deixa ser, o gera e alimenta. Obrigado.